Helenice no Telegram. Acho que ela entrou antes de mim no curso da Mila, que eu acho que foi o melhor curso assim, que eu fiz de estampa, né? Em algum momento dessas entrevistas eu falei que eu fiz o da Klaus Kala. E, enfim, e a Helenice é tipo a grande guru de todos nós. Ela está sempre disponível, ela tem uma carga muito grande, né, de conhecimento que você vai falar aqui pra gente. E aí, enfim, quero que você se apresente. E aí a gente está se conhecendo quase que pessoalmente nesse momento, né? Sim, a gente conversa bastante virtualmente, né? Mas nunca com câmera, né? Com É, não câmera viu a com gente nunca câmera. conversou, é verdade. Então, gente, é o seguinte, eu entrei no curso da Mila em abril de 2001, né? 2001, não, 2021, e, nossa, eu achei, assim, na estamparia uma forma de canalizar toda a bagagem que eu tinha de arte, de computação gráfica, de de tudo. Eu trabalhei durante muitos anos com design gráfico e computação gráfica 3D, né? E estou nessa de trabalhar com computador desde os anos 80, que já é uma bagagem grande, né? Porque o pessoal mais novo, hoje todo mundo já nasce com computador, com celular, já tem a manha. Eu peguei assim nos primórdios. Meu primeiro contato com o computador foi em 75, no colegial, que eu estudei numa escola que tinha um computador em 75, e a gente fazia aula de Basic, de computação, estudando linguagem Basic, e aplicava na matemática, fazendo fórmulas matemáticas. É a época do cartão perfurado, pra vocês terem uma ideia, é uma coisa bem maluca, né? E aí sempre fui ligada com arte, desde criança, né? E sempre entre o desenho e a música, e sempre ligada à arte. Então, juntando tudo isso, acabei caindo na estamparia, no design de superfície, né? Na estamparia, e eu me encontrei porque eu consigo usar esse conhecimento todo que eu tenho para criar estampas. E é muito gostoso. Tem a questão do Photoshop, né? Que é um software que eu conheço bastante, porque eu uso desde 1992, quando eu trabalhava no escritório de arquitetura e trabalhava com visualização de projeto de arquitetura. Então, o que, que eu fazia? A gente tinha, naquela época, o 3D era bem incipiente, não tinha essas bibliotecas que tem hoje, tudo pronto, era tudo, a gente tinha que modelar tudo que você queria que aparecesse no seu desenho tinha que ser modelado. Era super difícil, às vezes, modelar poltronas, cadeiras, que é uma coisa mais orgânica, tudo a gente teve que aprender isso naquela época. A gente renderizava e o render era bem cru, então tinha que maquiar. Então, colocar árvores, então, colocar os enfeites nos ambientes, fazer acerto de luz, maquiar mesmo, porque o render era duro naquela época, ele era bem. E a gente. O Photoshop era a varinha mágica que a gente tinha para fazer isso, né? E o Photoshop hoje é a ferramenta principal assim da criação de estampas, porque por mais que você crie os seus elementos manualmente, com pintura que eu faço muito, porque eu trabalho com aquarela e guache, você acaba tendo que montar o rapport, montar a sua estampa no Photoshop para fazer o trabalho final, né? Então, e é isso. Quando eu entrei no grupo, no curso, eu senti a necessidade assim de montar um grupo, porque eu tinha um grupo de aquarela que era muito legal. A gente interagia muito entre a gente, que era de um curso que estava todo mundo no mesmo curso. Então, a gente montou um grupo no Telegram de aquarela, e era incrível esse grupo. Já estava nesse grupo já fazia uns meses, e eu sentia falta dessa mesma interatividade com o pessoal da estamparia. Aí eu montei esse grupo
grupo, e esse grupo hoje ele é super dinâmico, é super legal, tem quase 200 pessoas, e todos são alunos do curso da Mila. É um grupo não oficial, que hoje em dia até a Mila fala do grupo nos vídeos, né? E, e assim, o pessoal é bem bacana, e eu tento ajudar um pouco o pessoal que está começando e fica perdido, e eu sei o que é ficar perdido com o Photoshop, por exemplo, que eu acho que é Eu a parte vejo isso, que assim, você dá pega esse suporte, pesado. né? É, Esse muita suporte gente... mais técnico, né? Exato. Então, aí eu comecei a dar umas dicas lá para o pessoal de Photoshop, eu vi o pessoal perdido, e eu não gosto de ver ninguém perdido, sabe? Que eu tenho essa coisa de querer ajudar, né? Se eu posso, por que não, né? Então, eu comecei a ajudar bastante o pessoal, dando as dicas, às vezes gravava, descobri uma forma de gravar na tela e depois disponibilizar vídeo para eles. A gente começou a fazer uns encontrinhos pelo Zoom, né? Para tirar dúvida, assim, de vez em quando, de alguma coisa. Aí começou a ficar uma coisa assim mais é, é, certinha, né? Marcada. Uhum. Todo mês, uma vez por semana, de 15 dias, assim, sempre rolava um encontrinho para tirar dúvida de Photoshop. E tem o plantão do curso, né? Mas o plantão do curso é de segunda e quinta, mas às vezes tinha alguém desesperado na sexta, sabe? Aí a gente ia lá e ajudava. Aí, no final, eu acabei criando um cursinho lá de Photoshop para o pessoal, porque eles achavam que não queriam que eu ficasse disponibilizando meu tempo de graça, que eles começaram a dar valor para minhas aulas. Aí eu comecei a cobrar um valor que foi um engraçado, porque eu fiz uma aula, eu falei, olha, tudo bem, vocês querem que eu cobre, então vamos fazer assim. Eu dei uma aula, e eu falei, passei o Pix, eu falei, vocês me passam o valor que vocês acham que vale a aula, né? Aí eu recebi os 8 Pix do pessoal, e aí eu tirei a média. E esse foi o preço que eu comecei a cobrar pelas aulas. Conta A para mim média, quanto que é que eu não fiz. Conta para mim quanto é. na época, era R$ 40 a aula, tá? E depois, hoje já tive que subir um pouquinho, porque a inflação está comendo, né, o dinheiro. Então, eu faço assim, tem uma assinatura de 4 aulas, que sai R$ 150 hoje, mas na época era 120, né? Mas aí você faz para a pessoa ou você faz Não é um grupo, geralzão? quem quiser se inscrever, Não, às eu tô vezes falando assim, você não faz de acordo com a demanda que a pessoa tem necessidade. Você faz com. faço de todos os jeitos, porque é assim, eu dou aula particular para quem quer, Entendi. entendeu? Aula particular, tem um grupo que é de básico, que eu tive que separar os grupos, porque tinha gente que já estava mais avançado, mas que ainda precisava aprender alguma coisa. Chique, E né? tem o pessoal que estava muito cru. Aí eu tive que dividir o grupo. Aí eu fazia aula para o Photoshop mais básico e depois para o pessoal mais adiantado. Aí esse básico acabou alcançando o pessoal, então eu acabei juntando as turmas. É muito intuitivo também, né? Depois que você pega ali, entende mais ou menos, é Exato. muito intuitivo. Recentemente eu fiz um curso de. Consegui fazer um curso pelo trabalho de design editorial. Foi quando eu tive mais contato com. Como é que fala? Com Illustrator. Que a gente mexeu muito no Illustrator e no InDesign. E aí, o pouco que eu sabia do Illustrator era aqueles rabó da Mila do Illustrator, né? E muito assim, né? Então, o que que aconteceu? Quando eu comecei a ter aula, nossa, eu achei. Aí você já vai pegando muito, muito mais rápido, porque você lembra lá do negócio do curso, e acaba virando uma coisa mais intuitiva, né? Porque é todo mundo bem nativo ali desse pacote, né? Que é o pacote Adobe. Então Uhum. acaba sendo bem interessante, né? Que bom, né? Que o pessoal
tá indo, né? É o que eu tenho visto muito. Ontem eu fiz uma entrevista com a Caru, não sei se você já viu ela por aí. Ela, a Caru Valverde, ela começou também a estampar na pandemia e ela falou assim que ela teve que entender um monte de coisa na raça, igual eu. E às vezes eu não tenho essa paciência de comprar o curso, ficar esperando chegar. Agora eu já te falei isso em algum momento. Ai, Helenice, eu não tenho esse tempo. Eu sei que a gente precisa desse tempo, mas eu não tenho esse tempo. Então eu já vou Então, vasculhando como é que faz, como é que resolve, porque ó, a vida tá aí, não dá, né? Gente, essa gata, ela é maluca. Gente, olha, essa é a folha. Lenice, eu queria falar com você sobre o processo criativo. Eu queria saber hoje, o que que você gosta de criar hoje? O que que hum, você como um ser criativo, você como um artista, como design, que né, você é um designer. Quero saber o que que você gosta de criar hoje. Não necessariamente possa ser hum. estampa e tudo, mas assim, como Tem que... mais coisa mesmo, tem mais coisa na jogada. Então, eu estou trabalhando praticamente em duas frentes, tá? E Uhum. as duas coisas elas se entrelaçam em algum momento. Eu estudo aquarela, que é uma coisa que eu me apaixonei. Na mesma época que eu comecei a estudar estampa, eu comecei a estudar aquarela. Eu nunca tinha pintado com aquarela, tá? É Nossa, você uma pinta coisa que eu sempre... maravilhosamente bem. Eu namorei muitos anos, eu achava lindo, mas eu achava tão difícil. Eu falei, gente, é muito difícil isso, deve ser uma coisa que eu nunca vou conseguir aprender. Mas aí esse é um pensamento que eu tinha muito lá atrás, né? Mas é uma coisa que eu admiro, é uma técnica que eu admiro há muito tempo. Sempre achei lindo aquela transparência, aquela... Eu via cada pintura maravilhosa em aquarela, e uma coisa que eu sempre quis aprender. Aí, quando na época da pandemia, a gente acaba... Foi uma loucura essa época, porque a gente mudou um pouco, deu uma virada de chave na cabeça da gente, porque você teve que mudar a sua vida. A nossa vida Sim. muda, a gente fica em casa e tem que arrumar o que fazer, né? Então eu resolvi começar a dedicar para as coisas que eu gostava, que que eu sempre quis fazer, que era a arte. Eu já tinha voltado a desenhar em 2015, quando eu fechei minha empresa de 3D, porque o mercado não estava muito bom, e eu não estava mais curtindo trabalhar com corporativo, porque eu só tinha cliente grande, sabe? Que é difícil você trabalhar Que com pessoa cliente. chique. Eu só tinha um cliente grande. Ai, que Não, coisa. mas era muito chato, você não faz ideia. Olha, eu me sentia assim, meio que escravizada, sabe? Que os caras queriam coisas, e você tinha um teto também que você podia cobrar. Olha, e o mercado do 3D ele estava ficando muito achatado, porque tinha muita gente aprendendo 3D, já tinha essas bibliotecas prontas, tudo, e o trabalho não era tão valorizado quando eu comecei em 92, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 3D em 1992, e tinha Uhum. pouquíssimas pessoas que trabalhavam com 3D. Então, eu ganhei muito dinheiro com 3D nessa época, até 2010, 2012, aí depois começou a ficar meio estranho o mercado. E aí começou o lance da arte ficar gritando no sangue, sabe? Aí em 2015 eu parei com a empresa e comecei a trabalhar montei uma loja de camisetas, comecei a fazer ilustração para camiseta, né? Mas eu tinha uma dificuldade muito grande com marketing digital e esse projeto não foi para frente. Durou um tempo, depois eu desisti. Mas hoje em dia eu tenho que aprender, não tem jeito, a gente não consegue mais fugir disso, né? O marketing digital é uma coisa que você tem que conhecer, tem que aplicar na sua vida, senão você não sai do lugar. Enfim, aí com a pandemia eu voltei de vez para a arte. Comecei a fazer o curso de aquarela e comecei a fazer o curso da Mila. E hoje em dia, essas duas frentes é onde eu trabalho. Na aquarela, eu tenho projetos em aquarela para fazer. Eu gosto de... O que me inspira? Natureza. Natureza é a primeira coisa que me inspira. Tá? Tanto a natureza, o planeta,
as coisas lindas que existem nesse planeta, paisagens, animais, a flora, a fauna. Eu gosto de trabalhar com texturas, até para as estampas, eu uso muita textura para fazer estampa. Eu fiz uma estampa que é uma textura que eu tirei de uma árvore que tem no meu quintal, do tronco da árvore. Virou uma estampa super bonita. Animais, pássaros, flores. Isso é o que me inspira, né? E eu gosto muito de fazer experiências, experimentar. O processo criativo, para mim, é uma coisa de você olhar para alguma coisa que te inspira e tentar traduzir isso do seu jeito, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu fui num evento, numa escola de dança flamenca, Hum, tá? Então tinha, e era para desenhar. O pessoal chamou o pessoal que pinta, que desenha. Você ia lá para desenhar enquanto via os músicos e os dançarinos. Cara, aquilo foi uma experiência tão incrível. E porque um pouco antes de ir, que eu gosto de dar uma preparada, né? Eu peguei umas fotos de dançarinas de flamenco no Pinterest e fiquei treinando desenhar as dançarinas, né? Mas na hora que chegou lá, a dança era tão dinâmica e a música era tão envolvente, eu não consegui desenhar as dançarinas em movimento, entendeu? Eu não consegui na época porque eu sou muito musical também, porque eu trabalhei com música durante muitos anos na minha vida. E aquela música estava eu estava com vontade de ir lá dançar, sabe? Aí o que eu fiz? Eu pensei o seguinte: eu tinha levado uns papéis coloridos e levei meus charcots, levei vários instrumentos de desenho. Aí eu resolvi pegar um papel preto e trabalhar com charcot branco. E aí eu falei, quer saber? Eu vou desenhar no ritmo da música, né? hum, Aí praticamente eu quase que desenhei de olhos fechados, porque eu ficava desenhando como se eu estivesse batucando com o lápis de um papel. E hum. saiu uma coisa tão bonita que acabou virando uma estampa. Tá no Instagram? Tá no Instagram. Vamos ver, gente. Ficou muito legal. Eu gostei muito dessa experiência e eu quero repetir. Aliás, eu estou planejando repetir essa experiência aqui em casa mesmo, com música, desenhando com música, sabe? É muito legal. Foi um dos últimos que eu fiz. Desce um pouquinho. Aqui, essa estampa preta. Essa aqui? É essa daí. Ah, que legal. Ah, vocês Não são papel sei se preto. você tem o ritmo da música aqui, né? E Aham. tem uma alusão ao leque que elas usam, o vestido, sabe? O lance do vestido, que elas giram e Nossa, que legal. Ficou bem lúdico também, né? pega. Bem solto. Então. E eu gosto, sabe, de fazer essas experiências empíricas, sabe, esse empirismo, assim, para poder criar, né? Eu ontem mesmo, eu resolvi fazer uma estampa diferente, porque as minhas estampas têm muita coisa figurativa, que eu faço usando flores, muita flor, botânica, né? E aí eu falei, eu quero fazer uma coisa mais desconstruída, mais orgânica. Aí eu fiz isso aqui em guache, guache preto. Ah, eu gosto, sabia? Eu gosto muito É porque uma coisa que estava. é orgânico e é meio gráfico. Eu É, adoro coisa gráfica, só e eu que eu não acabei. consigo criar ainda coisas gráficas. Eu Agora gosto meu criar muito, eu eu sinto. adoro o seu trabalho. Eu acho Ah, lindo o trabalho que você faz. As ah, mulheres que obrigada. você faz são tão lindas, sabe? E você tem um grafismo assim todo pessoal, autoral, que eu acho fantástico. Ai, obrigada, Helenice. Eu gosto muito também das coisas gráficas, mas eu não. Na hora de fazer, eu não consigo fazer muita coisa chapada. Acho que a gente fica nessa coisa da canetinha, da coisa do pincel, É, e na hora de eu fazer alguma coisa meio no Illustrator ali, né? Só a chapa,
Nossa, dá agonia, não consigo. Pois é, isso aqui foi só o começo. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar a estampa aqui. Peraí. Ah, você já fez? Ela ficou muito bonita. Eu terminei ela ontem à noite, antes de dormir. Você acredita? Peraí, Lenice, deixa eu. quantas estampas você chega a fazer por semana? Ai, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou lerda por estampa. Eu Sério? sou Você tá lerda. no As Pattern minhas Lab? estampas, eu não faço muita estampa. Eu tenho, olha, quando eu entrei para o estúdio da Mila, Hum, eu entreguei as que eu fiz durante o curso, sabe? Mas eu estou planejando entrar num ritmo de produção. Essa estampa foi a primeira de um tipo de estampa mais rápida de fazer. Olha só como que eu sou maluquinha, né? Eu falei, não, porque eu quero fazer 3 estampas em 2 dias, né? Então, eu fiz essa estampa em 2 dias, uma estampa em 2 dias. Eu acho que, na verdade, eu estou tentando achar minha matemática. Eu acho que eu consigo fazer uma estampa mais simples em 3 dias, porque essa aqui eu ainda tenho que dar uma mexida hoje. uhum, Ontem, bastante tempo trabalhando nela. Na verdade, essa aqui virou uma estampa em 3 camadas, fundo de uma cor, e essa camada repetida em mais 3, né? E elas têm efeitos do Photoshop que caem entre as camadas e ficou bem doido, ficou muito bonita. E eu é, estou gostando desse tipo de coisa, de fazer uma coisa mais simples e mais rápida, mas com efeito visual poderoso, entendeu? Com a ajuda do Photoshop. Dá para fazer. Eu preciso parar de ficar bordando e fazer umas coisas mais práticas, mais viáveis, porque para você trabalhar no mundo da estamparia, você tem que ter produtividade. Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim ainda. Porque eu sou muito naquele lado do artista, sabe? Que fica bordando, fica pintando. eu Às vezes, entendo. Eu sou essa pessoa. eu vejo artista fazendo aquarela assim, faz em 2 horas, faz uma aquarela linda. Eu não consigo. Eu preciso fazer umas 3 sessões de 2 horas para terminar uma aquarela. Não consigo fazer assim. Nossa, eu tô correria, assim, né? Muito. Eu não tô, igual eu falei ontem, eu não tô com tempo muito para produzir no manual, sabe? Nas tintas e tudo. E aí eu fico assim, às vezes eu programo, poxa, esse final de semana vou ressuscitar a minha guache, vai dar tudo certo. Aí o dia começa, aí acontece não sei o quê, aí acaba que você vai ficando ali no digital, né? Mas aí eu sou muito assim, quando eu tô muito no manual, nossa, eu gosto muito. E aí quando de novo eu migro ali para voltar a fazer coisa no digital, demora um pouco e depois engata de novo. Assim, eu gosto muito dos dois, só que, né, tem isso, assim, às vezes a gente quer fazer muitas coisas, né, e não dá É, muito. eu tenho muita estampa que eu faço só no digital, sabe? Eu gosto muito, eu gosto de fazer pintura digital, gosto bastante mesmo. Mas também gosto de mexer com papel. E eu tenho essa vertente de atividade que é ligada à pintura, à pintura mesmo. Que eu faço curso de aquarela. Hoje, à tarde, eu vou num evento de aquarela, de demonstração de tintas, e eu tenho que pintar. Pintar, para mim, é igual respirar, sabe? Eu não quero ficar o tempo todo no computador. Eu fiquei muitos anos só no computador. Quando eu trabalhava com 3D, era só computador, né? Trabalhava com computação gráfica, eu ainda, com design gráfico, ainda fazia os meus sketches no papel, depois passava para o computador. Na verdade, quase todas as minhas estampas, elas nasceram aqui, ó, nesse bloquinho. É um bloquinho que eu comprei na Daiso. E eu acabei com ele essa semana. Tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa. Ai, que Tem legal. quase que a semente de todas as estampas que eu fiz estão aqui. Elas sempre começam, você falou de processo criativo, sempre começam na lapiseira, sabe? Geralmente é na lapiseira. E daqui, às vezes eu preciso só da ideia. A ideia, para mim, geralmente nasce na lapiseira. Depois vai para Como o. que é, Lenice? Você geralmente, como você falou, né, você precisa estar desenhando, pintando e tudo.
Você colhe banco de imagens, faz um mood board e tudo, e depois vai para esse papel, ou não? Você pega ali e vai desenhando qualquer coisa, aí daqui a pouco, qualquer coisa assim, começa sem muita pretensão, e daqui a pouco já. Nossa, esse Não, aqui dá um não tem sei uma o que. etapa antes. Qual que é? Pesquisa. Você faz a Eu pesquisa. faço muita pesquisa. Se você olhar meu Pinterest, tem, acho que tem umas 100, tem umas 100 grupinhos de pins. Somos Eu todos. faço muito. Por exemplo, se eu vou pintar, se eu resolvo pintar, por exemplo, um barco, eu tenho que olhar 1 milhão de barcos para poder achar aquele que eu quero. E às vezes eu pego 2 ou 3 referências e transformo em uma terceira, uma quarta. Então, tem a parte de pesquisa. Estampa também, tem muita pesquisa. Às vezes, eu começo com a pesquisa. Por exemplo, eu vejo uma estampa interessante, aí eu vejo uma outra estampa, aí eu mesclo 2 ideias. Eu faço muito isso, de mesclar ideias e criar uma ideia nova. E essa ideia nova é que vai para o papel, entendeu? Mas o meu estímulo vem muito do visual, do que eu vejo. Então, a pesquisa é muito importante para mim. Às vezes eu sonho, eu tenho essa coisa, às vezes, de sonhar com alguma coisa e acordar e desenhar o que eu Ai, sonhei. nossa, acho chique quem sonha com coisa. Tem uma amiga que ela vive sonhando resolver os problemas dela no sonho, aí quando ela acorda, ela vai e faz e dá tudo certo, igual no sonho. Ah, isso acontece às vezes comigo, não é sempre, mas é muito, muito comum também. Então, mas para mim é assim, eu gosto muito do desenho. Tudo para mim é o desenho, sabe? Parte do desenho. Tanto a aquarela, tanto é que se você olhar as minhas aquarelas lá no Instagram, você vai ver que é tudo desenhado. Eu não tenho ainda. Eu tenho 2 anos de aquarela só, tá? Eu ainda não. Eu ainda estou aprendendo. E ainda não consigo fazer as coisas com mancha, sabe? Solto, assim. Eu vou chegar lá aos poucos, porque eu também não quero deixar o desenho. Eu tenho que unir essas duas coisas, sabe? Aquela coisa gestual da mancha com o desenho. Eu acho que é questão até de estilo meu mesmo. Uhum. Pelo menos já reconheceram o meu estilo e já falaram para mim o que é e eu já assumi. Eu É, acho legal que você, acho que também por conta da sua bagagem anterior, você vai viver a etapa por completo, né? Você começa e você vai viver todo esse processo, né? Você não, igual você falou assim, ah, não consigo fazer uma coisa manchada, eu só tenho 2 anos ainda, e não sei o quê. Aí eu fico, gente, como assim? Mas é uma coisa que uma pessoa que já passou por outras coisas, né, já viveu outros processos, ela consegue entender que, né, o design é isso, né? Você faz, aí você refaz depois, né? Deu certo, ficou bom, mas você pode fazer de novo. Ontem eu entrevistei o Breno Abreu, que é um professor que me deu aula na pós de design de moda. Ele dá aula de moda, né? De desenho, de um monte de coisa. Foi a pessoa que foi a primeira pessoa que incentivou a ter contatos de materiais e tudo que a gente tinha que fazer na pós. E ele fala muito isso, assim, de tipo, ah, você está fazendo, mas espera aí, volta lá e faz de outro jeito, faz com outro material, faz de uma outra forma. Eu acho que o seu trabalho, do que eu vejo na aquarela, quando você posta, é muito lindo e é super real, sabe? Eu fico, gente, como que ela, assim, ela e você está falando que começou, né, do zero. mas sabe de onde vem isso, Elu? Vem do meu trabalho com 3D. Então, é isso que eu tô falando, na sua bagagem. E então, É, você consegue ter perspectiva e tudo. Por isso que exato. eu pensei, cara, eu quero entrevistar a Helenice, porque ela não é qualquer pessoa, né, Denise? A gente tem que ser sincero, assim, porque você tem toda uma história. Então, tanto que é que você dá suporte para essas pessoas, né? Que eu não chamei nem você para falar sobre isso, mas achei ótimo você falar, mas você consegue ver muito, né, essa coisa nas suas pinturas, que eu acho muito incríveis. E tanto que o olhar que você tem para a estampa, que é uma coisa mais artística,
Eu acho que não é todo mundo que entende, não é todo mundo que saca. Porque como você já tá além ali, às vezes a pessoa olha, fica, não sei o quê, mas assim, às vezes assim, infelizmente é aquela coisa, né? A arte às vezes não é para todo mundo, né? É triste, né? É falar isso, elitista demais, mas tem coisa que a gente tá ali vivendo o nosso processo, né? Como artista, e você que tem uma outra bagagem de uma outra área ali, do design, né? Que é como se fosse por trás das câmeras ali. E quando você foi para a produção para colocar a mão na massa, você conseguiu juntar isso. E eu acho isso muito legal, que como você consegue transformar. Muito linda. Eu acho que a questão de você conhecer quem você é, sabe, é muito importante na sua expressividade, na sua expressão. Porque eu Para tinha, carregar aí, pode falar. Pode no falar. comecinho, quando eu comecei a aquarela, eu não sabia onde eu ia chegar, porque eu sempre desenhei, desde criança, eu sempre gostei de desenhar. Eu fui fazer arquitetura por causa de desenho, porque eu também sempre gostei muito de matemática, e quando eu fui fazer vestibular, eu fiz engenharia e arquitetura, pra você ter uma ideia. Eu entrei em engenharia mecânica, mas eu fui fazer arquitetura. Mas você é Oi? engenheira? Você é engenheira? Não, eu Você é fiz arquiteta? arquitetura. É que quando eu estava na escola, Hum. no colegial e no ensino médio e no ginásio, eu sempre fui apaixonada por exatas, exatas e arte. Era o que eu gostava, sempre foi arte e exatas. Eu tenho muito esse lance das exatas, então não tem nada a ver, né? Mas tem a ver. E eu acho que é por isso que eu curti também fazer o 3D, sabe? Ir para o 3D. Porque o 3D tem muito disso, que tem, eu trabalhei com 3D na área de arquitetura, né? Que a gente fazia a visualização de projetos. E o lance do desenho tem muita física, sabe? Por exemplo, você entender como é que a luz funciona é muito importante para pintar aquarela, entendeu? Como que funciona a luz de rebatimento, as sombras, sabe? A teoria cromática, isso é física. Entendeu? Então, é uma coisa que eu gosto, e eu aplico isso no meu desenho e na minha arte, em geral, que eu acho super legal. E também eu tenho a minha questão da música, que é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, né? Que fazer estampa é igual fazer música. É a mesma coisa, são os mesmos princípios. Porque você tem o ritmo, você tem tom, a tonalidade são as cores, entendeu? Tem uma analogia perfeita com música. Quando você vê uma estampa que não está legal, ela está desafinada, entendeu? Hum. Fora de tom. É uma coisa muito, muito louca, mas funciona. Funciona uma analogia da criação de estampa com a música. E é muito legal isso, porque como você tem toda essa pré aí, e você consegue, igual você falou assim, eu senti necessidade de fazer esse grupo e detesto ver as pessoas, detesto assim, não gosto de ver as pessoas perdidas e tudo. E é legal que as pessoas perguntam para você primeiro, né? Helenice, tá bom isso? Eu lembro que quando eu participei daquele outro lá da entrada do estúdio, e eu ficava, Helenice, você acha que tá bom? Helenice, não sei o quê. Porque a gente se sente insegura, assim, nas coisas. Quando a gente vê Eu uma pessoa sei que já como é. tá à frente, que ela já, né? A gente quer o aval dessa pessoa, né? Tipo assim, cara, se essa pessoa falou que tá bom, então tá bom. Então vamos. Então tá bom. Então, você viu que a gente fez os desafios? A gente está fazendo os desafios lá no Eu grupo? vejo, só que eu não tô conseguindo acompanhar. Lenice, mas eu queria saber de você, Sim. esse retorno. Tem alguma coisa que você já criou e você achou que. Sabe quando a gente vai criando as coisas e vai dando um negócio assim, que você só quer terminar, que você não quer ver aquilo? Não precisa, às vezes, ser uma criação, mas às vezes um processo, um projeto que você participou, que foi assim, que você já não está aguentando mais, só queria entregar.
Você já passou por isso? Eu acho que isso só aconteceu no finalzinho quando eu estava trabalhando com 3D, eu não estava aguentando mais fazer aquilo, sabe? A gente fez uma animação para o Porto, pro Embraport, que agora mudou de nome, ou tem outro nome. Uma animação de porto. Eu tive que modelar um porto inteiro, de não sei quantos mil metros quadrados, sabe? Com vegetação e tudo. E a gente fez uma animação para que, gente, aquilo no começo estava super legal, empolgante, mas depois começou a se arrastar no final, sabe? Quando o prazo vence e não acabou, e você tem que correr, e, nossa, virei noites fazendo aquele negócio. Aquilo lá realmente foi meio. Virou um pesadelo no final. Mas no final deu certo. Ficou ótimo, o cliente adorou, atrasou um pouquinho, mas foi culpa deles também, porque teve mudança deles. No final deu certo. Mas você sabe que eu tenho uma coisa comigo, Hum. eu não, eu costumo apagar da minha memória as coisas ruins, sabe? Eu Ai, não lembro. nossa, eu tô passando por isso. Tem um monte de Eu coisa que não apago, lembra. eu não ligo, eu sou a pessoa que só foca no positivo, sabe? As coisas negativas eu deleto do meu HD, porque você fica. Eu sou uma pessoa que eu sou anti-trauma. Acho que todos os traumas que eu tive na minha infância, tudo, eu descartei, sabe? Porque eu gosto de focar no que é positivo, porque tem coisa que trava a gente, e eu não gosto de me sentir travada. A única coisa que me trava é o tempo, porque eu tinha que ter os 4 clones para fazer tudo que eu quero, entendeu? Nossa, por favor, se você achar essa máquina, por favor. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou dona de casa, eu que cuido da casa aqui, eu cozinho todo dia. Eu adoro cozinhar. Cozinhar é uma outra paixão que eu tenho. Eu amo cozinhar, sabe? Eu estudo cozinha, eu estudo. Eu fiz eu aprendi durante antes da pandemia, foi em 2018, eu aprendi a fazer pão artesanal. Ai, que legal. Então, só Eu você foi. adoro. Eu tenho um fermento que eu criei, ele já tem 5 anos já. Eu estou sempre. Final de semana passada a gente fez uma pizzada com massa artesanal, com fermentação natural. A massa ficou fermentando 3 dias para a gente fazer a pizza. Nossa. Mas ficou uma delícia. Eu adoro cozinha, adoro cozinhar. E eu sou dona de casa, eu cuido da casa. Eu cozinho para a galera aqui, mora eu, meu marido e minha filha, todo mundo em home office. Então tem o horário do almoço da galera, né? Então eu faço o almoço e faço comida saudável Ai, que todo dia. chique. E eu Chique, pinto Lenice. na cozinha. Se você olhar os PF aqui de casa, é tudo colorido. Ai, que lindo. Tem um monte de cor. Eu gosto de misturar cor de comida. Eu gosto de fazer abóbora com repolho roxo, sabe? Esse tipo de coisa. E deixar o prato assim, cheio de Agora a cor. Mila, né? Foi fazer a Oi? berinjela, a Mila que foi fazer a berinjela, e nossa, vai ser o tema do workshop. Até hoje nunca fiz essa Então, eu berinjela. gosto muito de cozinhar. Eu gosto de música também, que uma música é uma coisa que eu meio que abandonei, mas eu estou querendo voltar. Eu não acho tempo, não consigo achar uma Mas brecha. música que você fala é de ouvir, é de dançar. Não, eu trabalhei com música durante muitos anos. Na verdade, quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai botou uma professora para ensinar a gente a tocar violão. Meu pai sempre gostou de música. Era Eu isso. aprendi a tocar violão em 2 aulas. E eu cantava toda afinadinha e tocava. A minha irmã não conseguiu aprender porque ela não conseguia cantar, né? E eu fui cantora profissional durante muitos anos. Gente, Lenice, você é muitas coisas. Pois é, você não sabe nem da metade, mas tudo bem. Então, é, nossa, eu participei de festivais de música nos anos 80, final dos anos 70, Nossa, que legal. sabe? Eu tinha grupos de música. Meu primeiro marido era músico. Então a gente tocava junto, eu fiz casamento, sabe? Cantava em Uhum. casamento. Teve uma época, no final, olha, comecinho dos anos 80, eu tinha uma dupla de country music com um namorado que eu tinha.
sabe? A gente fazia uns barzinhos aqui do Brooklyn. Cantei muito no Bexiga, no Piu Piu, e eu cantava em coral também. Aí uma Ah, eu época adoro coral, adoro coral, adoro coral, cantar de eu adoro Natal, eu também. adoro, eu acho lindo demais. Antes da pandemia eu estava cantando no coral, aí veio a pandemia, parei e não voltei mais. Ah, Mas eu sempre eu fui estudar canto lírico uma época, e eu achei que eu precisava melhorar. Aí eu fui atrás do música erudita. Fui fazer canto lírico para conhecer minha voz, né? Eu tenho uhum, 4 oitavas de tessitura de voz. Eu entendi. canto desde grave até o super agudo. Eu ainda tenho isso, porque às vezes eu testo, eu ainda tenho, mas eu preciso voltar a cantar. Uma coisa que eu sinto muita falta de voltar a cantar, né? E, então, a minha vida sempre foi essa loucura, sempre vivendo um monte de coisas. E a vida de música, para mim, foi a vida inteira. Eu parei de cantar quando minha filha mais nova nasceu, porque ela já estava com 4, porque eu tenho 4 filhos, né? Ave Tenho Maria. 4, a mais nova agora está com 30 anos. E aí eu parei de cantar, mas eu comecei a me dedicar para a computação gráfica nessa época. Foi nessa época. Eu também estudei astrologia durante 4 anos. Nossa, então você vai tirar as cartas de tarô para mim. É outra coisa que eu abandonei, sabe? Eu parei com isso, mas eu gosto, eu acho interessante tudo. A minha filha que tira um tarô muito bom, a minha filha mais velha, ela é ótima nisso. Ela é Sério? terapeuta holística, ela é maravilhosa, ela é professora de yoga, é uma pessoa incrível. Depois eu vou te passar o link dela, você vai gostar. Ela mora lá em São Sebastião. De vez em quando eu vou para lá. E ela tá me ajudando com um projeto lá de aquarela para fazer uma exposição lá na Ilha Bela, de aquarela. Vai ser Ah, que bem legal. legal. A menina que eu entrevistei ontem, ela é de Ilhabela. Adoro aquele lugar. É o meu lugar preferido no planeta. Eu nunca fui, eu ainda não fui. E você sabe que eu morei 7 anos 7 anos, 7 meses na Praia de Castelhanos, acampada, numa época que eu estava fazendo faculdade e praticamente o ano inteiro ficou em greve, ficou meses em greve. E aí eu e 2 colegas da faculdade, a gente foi para Castelhanos. Eu fiquei 7 meses lá numa barraca. Em Mari. 4 meses ela desmontou por causa vento, sol, vento, chuva. Aí a gente foi Helenice morar com os Tilelê. caiçaras. Helenice Tilelê. A gente foi morar com os caiçaras lá da ilha. Aham. Na época não tinha nada lá. Imagina, isso foi em 78, 79. Devia mesmo, que ela falou que ela foi em 2000 e não sei quanto, e ela disse que quando ela foi, ela tinha 25 mil habitantes, agora tem muito mais. Mas ela disse que é muito. É que Castelhanos fica do outro lado da ilha e é uma praia deserta até hoje, Hum, entendeu? gente, que loucura. Gente, mas é muito linda aquela praia, maravilhosa. Nossa, eu tenho lembranças lindas dessa época. Eu sempre fui Elise, meio maluca assim de viajar, sempre gostei muito de viajar. Em 82 eu fui para o Ceará de carona de caminhão, eu e uma amiga minha. Sem dinheiro. Eu fui igual, sabe a cigarra e a formiga? Fui eu e o violão, e eu tocava violão e recebia um prato de comida. Eu nossa, era demais. mochileira, eu fui mochileira na Helenice época. Tilelê. Vou botar o nome do vídeo, é Helenice Tilelê. Helenice, você que está mais inteirada dessas, né, dessas atividades todas que eu finjo que eu estou prestando atenção, mas não tô. O que que você acha hoje? Assim, é uma pergunta muito ambígua, muito grande também. A tendência para estampa é porque eu tenho uma coisa autoral, certo? E aí eu fico vendo muito essa coisa do mercado, igual você falou, a gente que o mercado fazer uma estampa a cada 3 dias não dá e tudo. Você acha que pro autoral, pro aquele que a gente faz, se dedica e faz o nosso tempo, você acha que está ganhando mais espaço? É porque eu vejo que tem ganhado mais espaço a cada dia.
Mas a pergunta é, o que que você enxerga de macro disso, assim, como que tá? Até porque você tem contato com outros designers, você é do estúdio da Mila, você consegue, né, ter uma visão, assim, do que tá rolando mais. Bom, ah, eu acho que você não pode perder o seu autoral. O autoral é o seu valor, entendeu? O dia que eu tiver que fazer estampinha para vender, não é esse mercado que eu quero. E eu não vou fazer estampa assim. Para mim, fazer estampa é arte, sabe? Para mim. E é interessante, porque lá no estúdio, o pessoal está fazendo pesquisa de tendência, sabe? Aham. Pesquisa de tendência, porque a gente vai para. Tem a Adriana Gasparoni, ela mora lá na Europa, ela mora na França, e ela vai no Premier Vision agora, no comecinho de julho. E ela está levando material nosso para lá, cartão de visita, amostra de nossas estampas, tá? Vai visitar os estandes lá, entendeu? Para Uhum. fazer uma presença do estúdio lá na França. Ela não vai expor, mas ela vai estar ser visitante e vai entrar em contato com a galera. Sim. Numa reunião que fizemos, a Mila falou: tudo bem, é legal fazer pesquisa de tendência, mas isso não pode engessar a criatividade de vocês. Eu falei, amém, Mila, é isso mesmo. Sabe, não ingessa, você tem que ser criativo. O lance da estampa, o diferencial de estampa é criatividade, tá? Eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito, fazer coisas diferentes, eu gosto de experimentar. Eu estou fazendo uma coleção de estampas agora, baseada em textura de besouros, sabe? E eu estou amando fazer isso. Está sendo lindo. E uma outra experiência que eu tenho feito com estampas é de estampa 3D, que tem efeito 3D. Inclusive, tem uma lá no Instagram que é muito interessante. Se você quiser ilustrar, o pessoal ficou bolado com essa estampa. Até a Mila gostou bastante. Mas ela ficou meio assim, falou, mas eu nunca vi isso no mercado. É novidade, é coisa diferente. É Desce um qual? pouquinho. Desce mais? Desce mais para. Ó, essas duas, tá vendo essas duas bem coloridas? Isso aqui é baseado em besouro, tá vendo essas duas? Uhum. É baseado em besouro. Isso aí é Nossa, na jaqueta, que lindo! que eu Nossa, completei. Eu achei incrível isso daí. Eu gostei muito. Eu gosto de fazer umas coisas bem diferentes, sabe? nossa, que linda! Nossa, ficou muito É bonita na lindo, né? jaqueta. Se você descer mais um pouquinho, Vou só mostrar na essa. 3D. Ai, ficou lindo, roxo. Lindo, né? É um besouro. Desce mais um pouquinho. Essa aqui. Essa aqui Essas aqui. Dá uma olhada no efeito 3D que ela tem. tem mesmo? Olha isso. É li- Toda feita em pintura digital, tá? Uhum. Toda em pintura digital. A outra é qual? Essa eu fiz direto no computador. Eu nem fiz sketch. Esse daí foi sketch foi feito no computador. Entendeu? Entendi. A outra é qual? Ou é só essa? Eu tenho outras, mas eu não está postado aqui. Ah, Eu tenho tá. muitos campos que eu não postei, É, né? você fez E o. é muito interessante, porque eu acho que experimentar, você criar uma forma nova de fazer, quer ver? Tem uma que eu fiz agora, que é experiência, é experiência. E é Uhum. diferente. Isso daqui que eu te mostrei, ó, isso daqui. Ah, eu adorei, eu adoro, adoro coisas. Então, deixa eu ver se eu posso compartilhar aqui o que você Claro, faz. claro. Habilita aí para mim. Você tem que habilitar. Eu? É, você é o host. Você consegue? Ah, tá, sim. Sure. É isso? Peraí, deixa eu ver. Não é isso. Você compartilhou a sua, você tem que descompartilhar a sua e habilitar para mim. Ai, não sei como é que faz para compartilhar a sua. Ah, que pena. É Não minha dá para primeira mudar. vez. É minha primeira vez querendo compartilhar de alguém. Eu acho que eu também não sei onde é que é. Eu estou usando mais o Meet agora. Eu parei de usar o Zoom por causa desse problema. Ai, eu não consegui. O que acontece? Estava dando muito eco na gravação.
Muito eco não, tá Ah, mas dando eco. tem que não pode ter dois microfones ligados. E aí Cuidado. é muito ruim para conversa, porque se você, né, quer conversar e não sei o que, toda hora tem que ficar desligando. Eu perdi 4 entrevistas, vou ter que regravar tudo de novo. Tá certo. Bom, e finalizando essa história da criatividade do mercado de estampa, eu acho que você tem que fazer o que você gosta, você tem que amar fazer o que você gosta, você tem que gostar mais que tudo de fazer o que você gosta, sabe? Tem que trabalhar com amor, entendeu? E tem que ser autoral. Você tem que descobrir, lembra que eu estava falando? Você tem que descobrir quem você é, o que Uhum, é que você faz que te faz feliz e que chama a atenção das pessoas. As pessoas olham para você e falam: você é isso. Você tem um trabalho super autoral, tem um estilo já definido, né? E eu estava. Teve um momento em que eu estava meio perdida, mas eu já me achei, sabe? uhum. Quando eu comecei a fazer estampa, eu não conhecia nada, eu nunca tinha feito assim. Eu tinha feito umas experiências em 2015 de fazer estampa, fiz umas 4 estampinhas. Tanto é que uma delas, até hoje, ela está até no estúdio. A primeira estampa que eu fiz na minha vida, ela está lá no estúdio já. Teve até impressão nas bandeiras, quando foi feito o Patent Lab, eu achei barata minha história. Mas é isso, você tem que. Eu acho que o mercado de estampas existem as tendências, legal você pegar uma paleta de cor da tendência, ou fazer alguma coisa é, parecida. Essa estampa que eu fiz, que eu queria te mostrar, e a gente não conseguiu, Hum, é exatamente isso. Eu peguei uma tendência, que eu fiquei estudando as tendências que a Adriana fez, eu olhei tudo, eu não fiz anotação, tudo, mas aquilo lá só vai ser um guia para uma expressão minha do meu jeito, entendeu? Eu vou usar uma tabela, uma paleta de cor ou um estilo de composição, mas vai ser a minha composição, entendeu? Com o meu traço, com o meu jeito. Eu acho que é isso. Porque senão você vai ficar copiando os outros. E não é isso que vai fazer você brilhar, entendeu? O que faz você brilhar é você ter o seu jeito de fazer as coisas. eu sou genuíno, né? É, ser autêntico, é expressividade, é a própria expressão do artista. Deixa eu te perguntar, você que cria bastante, assim, né, faz muito esboço e tudo, tem algum momento que você... Ah, as 2 perguntas. Eu quero saber se você... Tem coisa que você já fez, assim, que você depois não se identifica mais? Tipo assim, nossa, muito bom, mas, né, dá aquela vergonha alheia, assim, de você mesmo, assim, de ter feito. Isso acho que até por conta que as coisas vão evoluindo, né? E você vai olhando, nossa, É, eu fazia assim, nossa, ai, ok. Ai, qualquer outra pergunta, esqueci. Mas essa você pode responder essa. não, então, é, eu tenho os desenhos que eu fiz, que eu fazia. Teve uma época, em 78, eu pintava camiseta com aerógrafo, tá? Então eu fazia os meus desenhos, eu recortava acetato para fazer as máscaras, né? E pintava com aerógrafo, fazia umas coisas muito Uhum. bonitas. Era o que eu conseguia fazer naquela época. Eu gostava. Eu achava, eu respeito muito a minha história, sabe? Eu não tenho esse tipo de vergonha do que eu já fiz, porque aquilo faz parte do seu crescimento, entendeu? Então Uhum. eu não tenho esse sentimento negativo, muito pelo, eu tenho esse sentimento saudosismo, porque eu era feliz fazendo aquilo, eu adorava fazer. Então não, eu não tenho essa coisa, ai, ter vergonha, não sou mais eu, não, sou eu, lá, era eu. E continua sendo, porque aquilo me trouxe para o que eu sou hoje, Faz entendeu? parte, né? Faz parte de uma trajetória, a gente não pode renegar a nossa trajetória. Sendo boa ou ruim, faz parte do que você aprendeu. Porque eu acho que a gente, na maioria das vezes, a gente aprende errando. A maioria? Você aprende mais errando do que acertando. Quando você acerta sempre, você não está aprendendo nada. Você só está fazendo uma receita do bolo, a mesma receita do bolo. Você tem que se arriscar a fazer uma coisa que você talvez não vá gostar,
para você poder aprender, entendeu? Por exemplo, você vai pegar aquele bolo, vai mudar, por exemplo, putz, bolo de cenoura. Ah, eu vou fazer um bolo de beterraba. Será que vai dar ruim? Não sei, vamos tentar? Vamos, entendeu? Eu fiz isso e deu certo, Que legal! ficou ótimo. Então, então é isso, de você, sabe, pegar uma receita e desconstruir e fazer. Pode dar ruim, mas você tem que tentar. Eu sou ousada, eu sou muito ousada, demais até. Entendeu? Eu gosto de experimentar. Então, teve uma pintura que eu fiz de aquarela, que eu falei, eu vou usar só duas cores. E mais talvez uma terceira para dar um. Um E ficou tchan. lindo. Não sei se você viu um barco que tem lá um veleiro que eu fiz. Sim, tem um tempo já essa, né? Eu usei duas cores e meia. Eu usei azul ultramar, usei um pouquinho de azul cobalto no céu e usei um laranja de cádmio. Foram praticamente essas cores que eu usei. Cara, e ficou super legal. E esse lance, por exemplo, a questão de usar paleta de cor reduzida para pintar, mínimo de cores, e você Hum. consegue uma nuance incrível de cores só com duas cores, e às vezes uma terceirinha só para. Cara, são experiências, sabe? São coisas que você se arrisca a fazer para ver se dá certo. E mesmo se não der certo, você vai aprender com aquilo, entendeu? Às vezes um projeto que você fez, que você nossa, nunca devia ter feito isso, não pensa assim. Porque mesmo quando a gente não fica feliz com o resultado, ele te leva a uma compreensão de alguma coisa, entendeu? E é sempre bom aprender com os erros que a gente tem e não ficar chateado. Tem gente que fica chateada quando erra. Não, errar é bom, É, entendeu? né? É parte do processo, né? Igual você falou, faz parte do meu eu, né? Tá me forjando, né? Uhum. Aí, para a gente já ir caminhando para o fim, é, eu queria, deixa eu ver aqui. Você é tranquila para abandonar projeto? Assim, quando você vê que não tá mais indo, não tá fluindo, ou você abandona, ou você guarda numa pastinha, que eu tenho uma amiga que ela falou assim, ah, eu guardo numa pastinha, mas eu sei que nunca mais vou olhar. Ela se engana. É interessante, eu estava conversando sobre isso esses dias. É, por exemplo, tem várias situações assim parecidas com essa que você falou. Uma, por exemplo, tem coisas que eu estou vendo que não vai dar certo, tá? Mas eu sou o tipo da pessoa que insiste mais um pouco, até ter certeza que não vai dar certo. Entendi. Eu fiz isso com o meu primeiro casamento. Maravilhosa. Eu dei 3 anos de prazo para dar certo, eu ainda fiquei lutando 3 anos. Eu vi que não dava Eu tenho certo, ó, um deadline, tchau, né? sabe? É assim, tem coisa que é assim, que você vê que não dá certo mesmo, tchau. Você deu todas as chances que você pôde para dar certo e não deu certo, não foi culpa sua, entendeu? Você tentou, né? Tudo bem, essa é uma questão. Outra questão é, tem coisas que não estão funcionando, tá? Nesse momento, mas você tem uma percepção. Isso pode funcionar num outro cenário. Então, você guarda, faz uma biblioteca, entendeu? Faz as pastinhas, faz as pastinhas. Exato. Tem coisa que vale a pena você deixar. Eu faço isso com meus elementos de estampa. Às vezes eu crio uns elementos que não funcionam. Eu falo, "Puta, não está dando certo." Aí eu tenho umas 4 estampas que eu fiz que eu não gostei. E ela tá lá. Eu já tô. Às vezes eu vou dormir pensando nelas. Eu falei, meu Deus, o que eu podia fazer? Aí, Acontece comigo, o que acontece? Quando eu já vou desenhando e já não vou gostando, eu mesmo já vou apagando. Tipo assim, ai, não quero, não quero, não quero. Mas, por exemplo, eu tenho tentado, né, até por conta do tempo, usar essa técnica da Mila, que ela fala pra gente, você desenha uma planta, usa a planta para tudo, né? Reinventa ela, faz ela de outro jeito, né? Fazer sim. render a vida. Só que tem coisa, por exemplo, igual eu tô
Ah, eu vou fazer vou fazer outra tiragem de lenço, né? E aí eu quero fazer uma coisa diferente, colorida, vou usar umas araras, um floral, um geométrico, quero, assim, uma coisa que eu nunca fiz, nunca juntei tudo isso. E aí comecei no papel, desenhei essa semana, até postei lá no meu stories. Eu falei assim, ai, nossa, botando o analógico para funcionar. Fiz ali mais ou menos, tal, tal, tal. Aí, enfim, o que que acontece? Esqueci o que eu tava falando. Tá falando. Ah, tá. Aí eu fui pegar, aí eu pensei, eu quero umas flores com movimento para ficar na diagonal aqui, tal, tal, tal. Aí eu pensei, aquela que eu fiz não sei quando, nossa, fica muito boa, só que eu preciso dar uma outra cara para ela. E aí eu fui pintar, tipo, fazer um outro tipo de pintura, outro pincel assim. E aí eu senti assim que, Marcela, não é isso ainda. Foi legal lá naquela época. Tipo, eu mesmo tenho um feeling assim de tipo muito linda, mas já foi o tempo dela. Ela deu tudo que ela tinha que dar. E aí os seus elementos, igual você falou assim, que você vai criando, você tem um monte de elemento. Tem coisa que você olha assim para assim, agora não. Agora não é esse momento agora, mas vai dar certo. Uma hora eu busco você. É, mas eu acho que tudo tem que encaixar, né? Tem coisa que encaixa, tem coisa que não encaixa. E tem coisa que não encaixa naquela hora, mas pode encaixar num outro momento com uma outra coisa. Então, as possibilidades são infinitas para tudo, entendeu? Você tem que ser um maestro nessa hora, tá? E reger o seu grupo, tá? Das coisas que você tem disponíveis. E tem coisa que rola, tem coisa que não rola. E saber quando rola e quando não rola, esse é o grande segredo, É o entendeu? Masterchef, O que né? aconteceu. É o Masterchef. Eu sempre penso, principalmente quando eu vou praticar aquarela no Masterchef. Tipo, levanta a mão, para. Para tudo. Não mexe mais, senão vai cagar tudo, levanta e vai embora, vai fazer outra É coisa. isso mesmo. É isso mesmo. Eu Ah, acho que o feeling, sabe? A gente tem que ter aquele feeling, aquela percepção de saber que aquilo vai dar certo. Essa última estampa que eu fiz foi isso. Eu visualizei, quando eu fiz esse desenho, eu visualizei ele em várias camadas, com cores diferentes e com transparência. E ficou muito bonito. eu tô ficando inspirada, sabe? Conversando com você, porque eu tava tão parada, assim, de produzir as coisas, igual eu tava falando ontem. Eu trabalho o dia inteiro, né? Eu tenho um trabalho temporário, porque eu trabalho o dia inteiro. Aí os dias que eu tô com a minha filha, e aí eu fico assim. Aí o dia que eu tô livre, ou eu tô muito cansada, ou eu trabalho para mim, né? Eu trabalho para Emelude, né? Vou desenhar, vou procurar referência e não sei o quê. Só que como eu comecei esse projeto das entrevistas, do processo criativo, eu tô mais sem tempo ainda. Só que eu nem tô, assim, é ruim que eu queria, como, né, você falou, a hora que você achar o clone, você me conta, porque eu tô adorando fazer isso, porque a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai se inspirando e vai, tipo, se percebendo e percebendo o olhar que a outra pessoa tem das coisas, né, do mundo e né, dá uma clareada. E aí eu fico assim, gente, que horas que eu vou fazer as outras coisas que eu quero? Eu tô assim, sabe o que eu fiz? Hum. Eu comecei a usar o Trello. Mas eu sou péssima, eu comprei vários planos. Agenda, planner, sou a doida disso. Não, Você muita acha que eu coisa. uso? Você acha que O eu uso? Trello é simples, o Trello é simples. Eu coloquei, eu boto as minhas ideias todas Vou lá. anotar o Trello aqui. Trello é legal, entendeu? Inclusive, eu indiquei para o pessoal do estúdio usar o Trello, porque eles estão usando o WhatsApp para fazer organizar as coisas. O WhatsApp é um lugar para você ficar fofocando, não é um lugar para você Eu tô usando trabalhar. minha agenda aqui, ó. Eu Ontem, tenho a minha também. ontem eu tive umas Tenho a minha. entrevistas, aí tem um horário Minha aqui, caderninha, aí daqui caderninho a da pouco, Alta Gás, é, um gatinho. aí daqui a pouco tem a minha, ó. Ai, que linda, adoro. Aí tão bonitinha que tem tipo umas pinturinhas aqui, sabe, dele. É muito legal. Mas eu anoto tudo também. Eu tento me organizar, porque senão eu fico louca. Né? Você tem que se organizar. Van Gogh, Organização me patrocina, Van Gogh. Envia daí de onde você tá. é isso, organização, inspiração, planejamento, pesquisa. Essas são as coisas que eu faço, entendeu? Teste, experimentar.
Você tem que experimentar coisas novas. Ah, tá. Eu vejo muita gente que tem um estilo, Não, que é tem um que estilo. dentro disso, Oi? e dentro disso você pode terminar, mas dentro disso, quando você terminar, eu queria que você me falasse qual foi o material mais diferente que você usou para criar. Não precisa ser de aquarela, Tá, guache, o mais diferente são. Mas você, desculpa, pode terminar, porque eu tô com essa pergunta aqui tem tempo. tá. Então, por exemplo, tem alguns designers que usam sempre o mesmo estilo de elemento. E Uhum, eles conseguem fazer, multiplicar isso de uma forma tão criativa, tão incrível, que eu sou fã. Adoro. Por exemplo, tem um inseto, você sabe, o inseto. aham. Ele é muito bom, meu. Ele faz tudo com aquela cara, com a mesma cara. Mas é incrível o trabalho que ele faz. Eu quero entrevistar ele. Eu tô Ele torcendo. é incrível. Eu acho ele uma pessoa. Nossa, eu sou muito fã do trabalho dele. Mas ele tem aquele estilo, ele falou, eu sou o contrário. Eu experimento muito, sabe? Eu gosto de experimentar técnicas de pintura diferente, eh, no Photoshop usar filtros diferentes, usar. Você vê, as minhas estampas são muito variadas, elas não têm um tema Uhum, recorrente. uhum. Eu gosto de tudo. E eu tenho, se eu não faço tudo, se eu ficar fazendo uma coisa só, eu me sinto, eu fico entediada. Eu tenho que Entendi. sempre renovar, fazer coisas diferentes, né? Agora, você perguntou a questão de material diferente que eu fiz. Você está falando em que sentido? Assim, de pintura, de criação, de. Sei lá, poxa, eu vi um. Fiquei maluca uma vez, comprei uma tinta de parede, fui pintar uma parede lá na minha casa. Foi o material mais diferente, porque eu saí, e superfície também diferente, porque eu saí do papel e fui para uma outra coisa. É, sei lá, também, alguém me indicou um programa, não sei o que, achei maravilhoso, tal, 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 ele é assim, assim, Olha, gostaria de poder eu fazer. acho que eu já entendi. Hum. O que está pegando agora para mim, que é uma coisa diferente, que eu não vejo ninguém fazer e que eu estou curtindo muito fazer, são usar os besourinhos como inspiração para desenhar as estampas. Nossa, aquela jaqueta tá muito bonita. Ficou, né? Eu quero uma jaqueta daquela, mas ela ficou bem mais masculina mesmo, ficou muito linda. Não fica linda no feminino, é porque aquela é masculina. Eu Nossa, vou ficou fazer linda. um mockup no feminino para você ver. Eu até peguei já o mockup, que na época eu não tinha achado o mockup de jaqueta feminina, mas eu já achei. Eu vou fazer. Então, mas eu acho que é isso, é procurar inspirações em coisas inusitadas. Essa experiência que eu fiz com as estampas 3D também foi uma coisa bem diferente que eu fiz. Até a Mila ficou impressionada. Ela falou, nossa, tem uma outra que não está aí, Hum. que são. Tem no Behance essas que você tá falando? Não, não tem. Hum. Se eu pudesse compartilhar a tela, eu mostrava para você. Ai, é que eu não sei, eu vou depois ver. Você edita os vídeos? Uhum. Ah, multi... Vê aí se você consegue. Agora, eu coloquei aqui para múltiplos Ah, agora participantes. sim, consigo. Tá, achei. Vai. Tá, vou Minha cara. mostrar a estampa que eu fiz agora. Você está vendo? Ai, que linda essa do caderno, gente. Essa é do caderno. Chique, né? Quer Ah, ver? tá, tá espelhado, né? A coisa ou você botou essa coisa para esse outro lado? Ela está espelhada e deslocada meio. Ah, tá. Não, ela não está espelhada, ela só está deslocada meio rapó para cá e duplicada. E tem uma outra que eu diminuí a espessura dela, para Uhum. ela ficar mais fininha, entendeu? Então ficou assim esse efeito bem louco. Deixa eu ver aqui, onde é que ele está. Ah, linda. Tá bem bonito. E se fica bom também, sabe que é roupa fitness. Não, isso, fica ótimo. Eu gostei bastante e gostei dessa cor também. Agora eu estou na fase de experimentar as cores, né? Eu adoro esse roxo. Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu fechar ele, que ele é bem pesado. Eu vou abrir Tá, a outra para você ver. tá. Porque tá acabando nosso tempo de novo. Ai, meu Deus, passa voando.
Deixa eu ver aqui. Estão personalizadas. Acho que... Ah, não, essa daí eu fiz na aula no webinário da Mila. Biomimética. Chama biomimética. Hum. Essa aqui. Tá vendo? Nossa, parece também um pouco de lantejoula. Você pegou cada uma dessas e escureceu, meu Deus. Ah, e a luz e sombra ali, né? Tem É uns, luz e sombra, ele tem um efeito 3D. é um escurinho, aí um mediano escurinho e o outro claro, né? É, Nossa. tem outra cor. Olha isso. E tem o mood board aqui que eu fiz. Ai, tá lindo. Parabéns, Denise. Olha, o mood board. Ah, é isso que eu ia falar, de roupa fitness, fica muito bom E isso. aqui tem um sketchzinho que eu fiz no naquele bloquinho. Tá vendo? Uhum. Eu tenho que Uma voltar a fazer continuação isso. aqui, ó. A continuação com o sketch. Eu tenho que começar a voltar a isso. Eu voltei agora, né, que eu quero fazer essa nova coisa de lenço, essa nova tiragem de lenço, e voltei a fazer no papel, para depois jogar lá. Pelo menos ter as ideias e tudo, e começar, e já comecei a pintar minha ararinha, que nunca tinha feito. Eu tinha feito assim, né, para ser mais comercial e mais assim também, né? Quer ver? Tem o último besouro que eu fiz na identidade de marca agora, no exercício do curso. Você tá fazendo o curso ainda? Eu paguei de novo, eu tô pagando de novo, porque, né? se- Ah, participa lá do grupo. Ah, eu tenho que voltar. Vou ver se eu. Vou ver Eu se. mudei ele daqui. Espera aí. Ah, mudei. Outra coisa que eu experimentei, ó, que você falou de experimentar, foi com aquarela digital. Ai, Cara, eu nossa. amei fazer aquarela Amor, eu digital. já testei, mas eu não sei se os pincéis que eu já testei foram bons, mas eu ainda não captei. Olha isso Isso, aqui, ó. você me mostra, mas já vai ter que falta um minutinho. Tá, tudo bem. Então vamos terminar com essa imagem desse Ai, essa é X. Olha que linda. lindo. Ai, isso é bem umas coisas que eu ando procurando muito, que é do Mucá, né? Que fala esse movimento. Eu acho lindo isso. Tá lindo. Tá muito É, maravilhoso. É aquarela isso, né? é aquarela digital. Foi um Nossa, curso tá. que eu fiz, que aí eu consegui, eu ganhei É esses muito papel de parede. pés, Tá olha, muito de lindo. aquarela, que são incríveis, ó. Depois eu te dou a dica do curso, que é baratinho, vale a pena fazer. Tá. Helenice, eu já vou ter que desligar porque falta um minutinho e eu tenho outra entrevista agora. Eu queria Tá te bom, querida. agradecer. Adorei Muito falar com obrigada por você. você ter disponibilizado e ter compartilhado seu conhecimento. Muito obrigada, viu? Obrigada, linda. A gente se fala. Tá bom. Beijo. Beijo.